Agora aqui, continuando o nosso exemplo, novamente no arquivo de produtos, vou clicar aqui e abrir ele novamente, vou conectar na base de dados, e agora eu vou modificar o meu SQL para fazer mais um filtro. Então, além do estoque maior que zero e o custo maior que zero, eu vou inserir também um filtro para o código B, que é o código de barra do produto. Eu vou dar o raio. Ele é um campo caractere, aqui ó, varchar, tem 13 posições. Então o campo caractere precisa ser entre aspas. Eu vou mostrar agora um recurso legal, que aqui na condição eu vou colocar like, que é contido em. Então esse contido em, ele pega um fragmento. Então esse contido em aqui, nesse campo de digite a condição, eu posso clicar aqui, escolher algumas coisinhas pré-prontas. Então, como é um campo caractere, o que vai se enquadrar aqui legal seria essa pré-condição aqui da cidade. Quando eu uso essas duas chaves que abre e fecha aqui, ele faz o Dario Report fazer uma perguntinha, dizendo o que você quer solicitar. Então, olha que interessante, ele começa abrindo uma aspas, porque o campo é caractere, coloca o sinal de porcentagem para pegar o fragmento inicial, termina com o sinal de porcentagem para pegar o fragmento final e coloca um fecha aspas para formar que é um caractere. Então, dentro dessas duas chaves aqui, ó, em vez de cidade, eu vou colocar para código do produto. Vou deixar assim escrito. Eu vou falar que ele é caractere, cuidado para não apagar as vírgulas que tem, deixa do jeito que está. Vou falar que ele tem só 13 posições, ele não tem decimal, e aqui nesse exclamação significa que só vai digitar letra maiúscula. Então eu vou colocar desse jeito aqui, ó, código produto, vírgula C, que é caractere, vírgula 13, que é o tamanho, vírgula 0, que é decimal, vírgula exclamação, só vai aceitar maiúsculo. E dentro ele vai aceitar qualquer recheio. Então vai ficar muito legal esse relatório com esse filtro. Eu vou dar o salvar. Vou pegar nesse filtro anterior, vou ter que dar 2 cliques e colocar a condição end para continuar a cláusula. Vou salvar. Então nota que o SQL aqui já ficou maior. E agora ele tem uma consulta where que consegue fazer mais coisas. Produtos.estoque maior que 0 e produtos.custo maior que 0 e produtos.código B, like, e o que eu digitar aqui dentro. Então vou salvar e vou testar aqui no formato de grade. Quando eu clicar no formato de grade, ele já viu que tem uma pergunta para ele fazer. Então ele está perguntando o código do produto. Então, por exemplo, eu vou colocar tudo que é 00, que é 01 e vou confirmar. Então ele vai obedecer aquelas condições lá, só que vai filtrar tudo que tem 01. Só que ele pegou o 01 em qualquer condição do campo. Então eu poderia, por exemplo, pegar 01 ponto alguma coisa, que seria o código do grupo. Então eu vou tentar novamente, colocando aqui 01 ponto porcentagem. Vamos ver se ele vai filtrar só o grupo. Ou talvez eu tenha que modificar aqui o filtro para ficar mais interessante. Vamos ver o que ele retornou. Não, continua não retornando o certo. Eu quero que comece com 001. Então eu vou cancelar aqui, eu vou clicar aqui no filtro 2 vezes e vou tirar essa porcentagem aqui do começo. E vou tirar do final. Eu vou determinar as porcentagens, onde vai começar e terminar, que é o Coringa. Então eu vou dar salvar. Então eu vou na grade de novo. Vou colocar 01 ponto porcentagem. Então vai pegar tudo que começa com 01. Porcentagem no final quer dizer qualquer coisa. Então, ó, que ótimo. Agora eu consigo filtrar só o grupo 01. Então, se eu
quiser só o 01.015, que é o fornecedor, como que ficaria? 01.015 porcentagem. Vamos testar ver se ele filtra. Ó, legal, só pegou esses itens, 01.015. Se eu quiser pegar só o grupo 015, vamos ver se dá certo. Porcentagem, ponto 015, porcentagem. Vamos ver se eu consigo filtrar só o recheio. Ele pegou um ponto 015 aqui também, ó. Então tem algumas coisinhas que tem o 15 no final, ele não conseguiu entender muito bem. Talvez se eu colocar da seguinte forma: ponto 015 ponto porcentagem, porque o grupo, como o fornecedor fica no meio, que seria esse código aqui, eu acredito que agora ele conseguiria ler, mas não leu. Ele não conseguiu localizar, talvez porcentagem, ponto 015, ponto porcentagem. Acredito que agora vai. Pronto, ó. Pegou o meio agora. Então, olha que filtro interessante. Você pode usar esse filtro para você pegar um pedaço aqui de uma string dentro do produto. No caso aqui eu estou usando aquela ideia que os dois primeiros campos é o grupo e os três depois é o fornecedor. Então, filtrei o fornecedor 15. Aí, feito o filtro, quando eu vou pedir o relatório, é só eu usar o mesmo sistema e o relatório vai sair igualzinho a gente formatou na aula anterior. Só com esses dados que foram filtrados. Lembrando que eu estou limitando a 80 itens. Certo? Agora, vamos supor que eu queira também mostrar a quantidade de itens que ele está listando. Para fazer isso, está bem tranquilo também. Deixa eu entrar aqui no desenhista. Vou colocar aqui o meu filtro para ele abrir. Agora aqui, vamos supor que eu quero colocar mais uma coluninha falando código 1, item 1, 2, 3, 4 até o final. Então, para isso, eu já mando uma variável com esse contador prontinho, para não ter que sofrer e fazer na mão. Então, é só eu clicar aqui no Report Container, vou cair direto no Data Line e vou criar mais uma coluninha. Quando eu pedir arroba aqui, eu tenho um carinha já pronto aqui, ó, que chama DRP Contador. Se eu clicar nesse cara aqui, ele vai te dar o contador do primeiro registro até o último, sozinho. Já está prontinho, mastigado. É só eu apresentar ele, ele vai começar a contar. Eu vou criar aqui mais uma coluninha, clicando aqui em cima do aprazo, para ele já cair no Header Line. Eu vou adicionar aqui e vou colocar aqui que seria itens. Ele contando, então, vou dar OK. Então vai começar um contadorzinho por aqui. Vou salvar. E vou ver se o que eu disse vai se tornar realidade. Vou pedir aqui o relatório 0,15 ponto porcentagem. Vou colocar aqui ponto porcentagem. Do jeito que tem que ser. Confirmar. E vamos esperar ele montar o relatório. Olha lá, ó, que legal. Ele começou a montar. Só que ele começou a contar do zero. Ó, e foi até o último que teve, então, 79. No caso, se eu quisesse começar a contar do 1 até o 80, que seria, no nosso caso, eu teria que fazer uma correçãozinha aqui, então, colocando aqui porcentagem 0,15 ponto porcentagem. E essa correçãozinha é bem simples, é só eu pegar aqui nessa coluninha que ele vai mostrar o zero, dou 2 cliques. Eu clico 2 vezes aqui no campo e coloco mais um. Então, toda vez que ele gerar uma linha, ele vai somar mais um e vai dar a contagem certa. Então, ele vai começar do 1 vezes o 0 e vai até o final.
Então, bem prático mesmo, tá? Facinho de ser visto isso. Vou fechar aqui. Vou testar novamente. Clico aqui, porcentagem, ponto 0,15, ponto porcentagem. E se eu quiser saber também qual que é a condição de filtro que eu fiz? Tá? Tudo bem que eu estou visualizando aqui, mas às vezes eu tenho um filtro aqui que eu fiz e não sei o que eu pedi. Então eu gostaria de saber o que eu pedi. Então, por exemplo, eu poderia colocar essa condição do filtro em algum lugar aqui. O sistema grava essa informação, então eu vou mostrar como que faz. Olha lá os itens, agora começou do 1 e foi até o 80, que é o meu limite. Então vamos colocar a condiçãozinha agora do filtro. Vou clicar aqui, vou pedir a 0,15 ponto porcentagem e vou confirmar. Aí eu vou pedir para ele mostrar para mim, o sistema manda essa informação numa variável. Então, ó, já deu um zoom. Nota que eu estou sendo bem prático, que eu já tenho habilidade fazendo isso. Então, eu vou aqui, ó, Insert. Vou pegar um objeto de texto. Vou jogar ele aqui em algum cantinho. Fiz isso, ele já mostra para mim o conteúdo que eu quero colocar. Poderia ser, entre aspas, ABC. Vou dar um OK só para vocês verem. Ele vai escrever ABC. Tá vendo? Ou poderia colocar a condição do filtro. Vou dar 2 cliques aqui. 2 cliques novamente. Poderia escrever assim, filtro, 2 pontos. Ok. Então, por exemplo, seria a condição dele aqui. Vou jogar aqui. Aí eu posso colocar embaixo outro objeto. Eu posso vir aqui em Insert, ó, Text Line. Clico aqui no Text. Ele já vai aparecer para mim novamente outra janela. Aí é só eu colocar arroba e procurar aqui a opção do filtro. Ó. Olha lá, arroba, título, underline, código do produto. Essa é a minha condição do filtro. Sempre que eu tiver um filtro, ele também manda uma variável explicando o que eu pedi. Então, no meu caso aqui, ó, eu estou mostrando que a condição do meu filtro foi 0,15. Eu posso jogar ela aqui para o meio, ó. Posso colocar até uma corzinha diferente aqui, para saber que eu fiz esse filtro. Posso alinhar aqui, tá? Uma outra coisa legal aqui, ó, é se você segurar o Shift, clicar um objeto e clicar o segundo com Shift, ele marca os dois. Ok? Aí quando ele marca os dois, ele já aparece umas opções de alinhamento aqui, ó. Se eu quero alinhar à esquerda, à direita, ao topo, ao bottom. Se eu quero colocar ele, os dois do mesmo tamanho na horizontal, então eu vou fazer os dois ficar do mesmo tamanho. Eu vou clicar aqui, ó, em Line Horizontal. Ah lá, ele deixou os dois igualzinho. Aí se eu quiser, por exemplo, fazer eles ficar o mesmo tamanho na vertical, eu vou fazer o filtro ficar do tamanho desse aqui que está maior. Então, enlarge vertical. Ah lá, ficou ruim. Vou dar um Ctrl Z, ele volta para trás. Mas essas opções de alinhamento aqui, ó, valem a pena. Ele consegue aumentar, diminuir, alinhar para a esquerda, direita, mas só para constar aqui, ó, você pode formatar do jeito que você quiser. Então, colocando aqui, você vai saber o filtro que foi usado. Vou salvar, fechar novamente e testar. Então eu vou colocar aqui, por exemplo, 0,2.015 porcentagem. Vai pegar tudo que o grupo for 2 e o fornecedor for 15. E vai listar para mim. Não apareceu nada, ou melhor, apareceu um item só. Olha que legal, o filtro está constando aqui agora. Então, bem prático isso. Fica aí mais uma dica de como proceder para fazer o relatório e colocar mais filtros aí. Então a ideia realmente é bem simples, é gerar um SQL do jeito que você quer e montar o relatório no padrão. Fica legal aí para você se organizar, para visualizar. Olha lá, então está com o número de itens aqui, as colunas,
e o filtro escolhido. Então beleza, vou encerrar mais essa aula aqui, salvar.